Olá pessoas, e aí, como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que sim. Bora para mais uma aula de química e hoje nós vamos ver as reações de substituição em alcanos e no anel aromático. Começando pela reação mais característica de substituição que ocorre nos alcanos, a reação de halogenação. Deixa eu pegar aqui meu marca-texto. A reação de halogenação como que vai ser ela, né? O que ela vai acontecer nesse tipo de reação? Então vai ser a substituição do átomo de hidrogênio, que está lá ligado no carbono, por um átomo de um halogênio, certo? A ideia por trás disso daqui é que o reagente usado, além de um alcano, obviamente, né, vai ser o Cl2, o gás cloro, ou o Br2, o bromo, certo? Normalmente não se faz substituição de flúor, né? Na verdade, não que não se faça, né? Mas essa reação costuma ser explosiva, porque o flúor é muito reativo, então essas substituições feitas pelo átomo de flúor tem que ser em condições muito controladas, né? E a reação de substituição com iodo é uma reação muito lenta. Então essas duas normalmente não são muito exploradas nos vestibulares, né? Mas elas seguem meio que a mesma ideia da reação de Cl2 e Br2, que é a que eu vou mostrar aqui para vocês. A condição da reação tem que ter luz ultravioleta ou forte aquecimento, tá? Tem que aquecer lá a mistura, o local da reação, né, até 300 graus Celsius, e daí essa substituição vai acontecer. Existe um mecanismo que ocorre em 3 etapas. Normalmente eu não exploro os mecanismos das reações orgânicas, porque eles são bastante elaborados, né? Mas esse mecanismo em si, eu acho que é importante saber pelo menos os nomes das etapas, porque eu já vi isso cair em alguns vestibulares. Então, a primeira etapa se chama iniciação, a segunda etapa propagação e a terceira etapa se chama terminação. Eu já vou mostrar elas na próxima tela, né? Uma coisa que você vai ter que analisar caso haja uma reação que envolva um alcano com mais de 3 carbonos, né? Você vai ter que observar a facilidade de saída do átomo de hidrogênio. Tá? Então, o hidrogênio que está lá no carbono terciário sai mais facilmente, é substituído com mais facilidade do que o hidrogênio que está no carbono secundário e do que o hidrogênio que está lá no carbono primário, né? O hidrogênio que está no carbono primário é o mais estável, né, possível, e portanto é o mais difícil de ser substituído, beleza? Então essa ideia deixa anotado aí no seu caderno, né, nas suas anotações. Aqui eu separei o mecanismo, né, da reação de substituição para você dar uma analisada, olha só. Então primeiro nós temos a iniciação, né? A iniciação ocorre com a ação da luz fazendo a quebra da ligação química entre os átomos de cloro. E essa quebra, vou até escrever aqui, ela também pode ser chamada de cisão, né? Cisão, uma quebra, e como cada átomo de cloro está mantendo o seu elétron original, a gente pode chamar de cisão homolítica, né? Cada átomo fica com o seu elétron original, formando o que a gente chama de um radical livre. Quando a gente tem uma espécie que está com todos os seus elétrons originais, ela é um radical livre, ok? Então essa é a primeira etapa, iniciação, né? A reação se inicia com a quebra da ligação covalente, formando 2 átomos de cloro livres aqui, né, prontos para reagir. Segunda etapa, propagação. Então o que vai acontecer aqui? Aqui ocorre o que a gente chama de abstração de hidrogênio. Vou escrever aqui. Abstração de hidrogênio. Esse radical de cloro consegue roubar um átomo de hidrogênio lá da cadeia carbônica, né, formando aqui ácido clorídrico. E a cadeia carbônica vai aparecer aqui como um radical, né? Aqui nós só temos um carbono, né? Seria o metano, mas caso hajam mais carbonos, aí nós teremos uma cadeia carbônica com um radical na ponta. Certo? Aqui, né, o radical metil.
esse radical metil pode entrar em contato com um outro átomo de cloro, né, de uma outra molécula de Cl2 e formar aqui o produto da reação de substituição, né, que seria já o halogênio no lugar do hidrogênio. Ó. Se você perceber, ó, ao invés de CH4, nós temos CH3 e Cl. Então aqui nós temos o produto dessa reação de substituição. O outro átomo de cloro vai aparecer livre aqui, ó, no final. Então ele pode agora voltar para essa primeira parte, né, e continuar uma reação, né, continuar a propagar uma outra reação, né, com uma outra molécula de um alcano, certo? Então essa reação, essa parte aqui, ela pode ficar voltando, né? Tu vai voltando e vai reagindo cada vez mais, certo? E por fim, nós temos a terminação. A terminação seria mais ou menos assim: pega tudo que sobrou, né, depois da etapa de propagação e vê o que forma se a gente juntar essas coisas, né? Então, caso sobrem átomos de cloro livres, eles vão se juntar e formar moléculas de Cl2, né? O caso do reagente em excesso, né? Se a gente tiver cloro em excesso, no final da reação vai aparecer Cl2 lá sem reagir. Alguns radicais metil que foram obtidos na etapa de propagação, nesse caso, né, podem se juntar e formar um novo alcano aqui, ó. Tá vendo? Pode formar um alcano com uma massa molecular um pouco mais elevada, certo? E também, né, podemos ter alguns radicais que ficaram perdidos ali, reagindo com alguns radicais de cloro, formando mais um pouquinho de aletos, né? De aletos aqui, né? O halogênio ligado na cadeia carbônica, certo? Isso daqui funciona para qualquer alcano, certo? Qualquer alcano, né? Mas a ideia principal aqui, né, por trás desse mecanismo, estaria mais ou menos nesses compostos que eu vou destacar em roxo, tá? Eu vou destacar aqui, ó, Cl2 mais CH4, né? Se a gente fosse resumir o que acontece nessa reação, seria desse jeito, ó, Cl2 mais CH4, que vai formar o que? HCl mais, vou pegar aqui, né, HCl mais CH3Cl. Tá vendo? Ó, um dos produtos é um ácido, inevitavelmente, e o outro produto é a cadeia carbônica com um halogênio grudado nela. Beleza? Então dá uma estudada nesse mecanismo, né? Passa ele a limpo no seu caderno para você ter ele, né, mais visualmente, né, um jeito mais visual, ok? Pois bem, gente, quando a gente tiver mais carbonos, né, carbonos de graus diferentes, né, carbono primário, secundário, terciário, né, a gente tem que analisar aquela facilidade de substituição do átomo de hidrogênio. Para o carbono terciário, o hidrogênio, né, que está ligado nesse átomo, sai com muita facilidade, né? Então o que vai acontecer aqui? Esse hidrogênio vai se ligar no cloro para formar aqui, ó, HCl, estou destacando em roxo, e o outro cloro substitui esse átomo de hidrogênio, aqui, ó, onde eu estou sinalizando com essa setinha roxa, beleza? 90% dos compostos obtidos nessa reação são esses aqui, tá? Entretanto, principalmente com o cloro, né, ele não é muito seletivo, né, não é tão seletivo assim, né? O bromo é um pouco mais seletivo, né, mas o cloro ele pode substituir outros átomos de hidrogênio, né? Então a gente tem aqui, ó, esse outro átomo de hidrogênio que eu estou simbolizando aqui, circulando em roxo, né, ele está num carbono secundário, né? Então a facilidade com que ele é substituído é um pouco menor do que do carbono terciário, mas mesmo assim isso pode acontecer, né? Então no caso aqui, né, o cloro substitui o átomo de hidrogênio, mas observe que a porcentagem formada é bem menor, né? E se a gente for para o carbono primário, menos ainda, né? Porcentagem menor ainda. Aqui na verdade tem um erro, né? Aqui é CH2. Lá na apostila você pode arrumar. É CH2. E aqui também. Aqui é CH2. Né? Mas isso é para exemplificar, né, que
mesmo existindo essa ordem de facilidade, que é importante saber, né, quando ocorre a substituição dos alcanos, né, pode acontecer a formação de uma mistura de compostos, tá bom? E essa é a ideia. Aqui tem um exercício que eu separei, tá? Rapidinho para a gente praticar aqui, para exemplificar, né? A questão que fala sobre a reação dos alcanos com gás cloro, né? E a gente quer saber o número de isômeros de posição com carbono quiral, né, que podem ser obtidos a partir da monocloração do 2,5 dimetilhexano em condições adequadas. Monocloração quer dizer que só vai ter uma substituição, né, só vai substituir um dos hidrogênios, né, da molécula, porque caso a gente pode ter mais substituições, né, na mesma molécula. Por exemplo, se a gente pegar aqui o CH4, a gente pode substituir um hidrogênio por um cloro, ele forma o clorometano. Mas esse clorometano pode reagir com mais gás cloro e formar o diclorometano, né? Daí já não seria mais uma monocloração, entendeu a diferença? Essa aqui é a ideia. Então vamos lá, apagar aqui, 2,5 dimetilhexano. Então vamos fazer o hexano, esse aqui a gente sabe, muito fácil, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, com 2 radicais metil, um no carbono 2 e um no carbono 5, certo? Observe que nós temos aqui, ó, carbono terciário, né? Aqui, então aqui a gente tem um hidrogênio que sai com muita facilidade dessa cadeia, tá? Então vamos começar por ele, né? Vamos fazer aqui uma substituição. Bom, como que eu faço a substituição, né? Tiro o hidrogênio e liga ele em um dos cloros, formar HCl. Repete a cadeia, né? Então você repete a cadeia e no lugar desse hidrogênio aparece um átomo de halogênio. No caso aqui seria o cloro, ok? Esse carbono não é um carbono quiral, né? Porque observe que ele tem um radical metil aqui e um radical metil aqui, né? Então ele tem ligantes iguais, portanto não é um carbono quiral, certo? Muito bem. A gente pode ter também a substituição nos outros hidrogênios. Então vamos repetir, vamos desenhar aqui a molécula. E agora vamos analisar o carbono secundário, né? Aqui a gente tem, por exemplo, um carbono secundário, ó, né? Esse que eu estou simbolizando aqui, né, com o pontinho roxo. Então se a gente fizer a substituição aqui, ó, Cl2, a gente vai substituir um hidrogênio por um cloro. Então vamos colocar aqui, repetimos a cadeia, aqui fica um hidrogênio e no outro aparece um cloro, né? E um dos subprodutos aqui é o HCl, o ácido clorídrico, né? Esse carbono aqui é um carbono quiral, né? Visto que ele tem 4 ligantes diferentes ligados a ele, beleza? Então, no mínimo, nós temos um isômero com carbono quiral. Vamos ver se não tem algum outro, né? Vou fazer aqui, desenhar de novo a estrutura da molécula, certo? Observe que se eu pegar esse outro carbono secundário que está aqui, né? Ele vai ficar igual, né? Vai ficar igual aqui o primeiro. Então, não faz sentido eu analisar esse carbono secundário. Vamos para esse carbono primário agora, né? Esse aqui que eu estou simbolizando em roxinho e vamos fazer a monocloração que a gente pode ter aqui, né? Então, aqui é CH3, né? E eu vou substituir um hidrogênio por um átomo de cloro. Então vai ficar assim, né? Vou apagar só esse primeiro aqui que eu fiz, para não ficar muito junto, né? Vou ficar aqui, ó. Vamos lá. Aqui, né? Então aqui vai entrar um átomo de cloro, né? E esse carbono não vai ser quiral. Entretanto, o carbono de baixo dele, né, nesse instante passa a ser um carbono quiral, né? Não o carbono que foi substituído, né, o carbono cujo hidrogênio foi substituído virou quiral. O carbono de baixo dele, né? Porque agora ele apresenta 4 ligantes diferentes entre si.
Então essa era meio que a pegadinha, né, dessa questão, né, que aqui tem um carbono quiral, mas ele não é o carbono que teve o hidrogênio substituído. Beleza? E acho que é isso, né? Acho que de possibilidades são só essas, né? Se a gente fizesse a substituição aqui seria a mesma coisa, se a gente fizesse lá do outro lado também seria a mesma coisa, né? Então acho que é isso. Então esse aqui é quiral e esse aqui também é quiral, portanto nós temos dois isômeros de posição com carbono quiral obtidos nessa monocloração, beleza? E sempre vai liberar aqui um hidrácido como produto dessa reação química, né? No caso aqui com Cl2 é o HCl, se fosse Br2 seria HBr, né? Beleza? E essa é a ideia, galera, né? A halogenação de alcanos é bem facinho, né? Bem tranquilo, é só seguir essa regrinha que vai dar sempre certo. Existe também a nitração e a sulfonação. A ideia aqui é que o alcano vai reagir com ácido nítrico ou com ácido sulfúrico, né? Dependendo, se for ácido nítrico é nitração, se for sulfúrico é sulfonação. Então, a nitração ocorre com ácido nítrico concentrado e quente e ácido sulfúrico como catalisador, né? Algumas gotinhas de ácido sulfúrico para acelerar a velocidade da reação. Caso a gente use somente ácido sulfúrico concentrado e quente, aí vai ser sulfonação. Beleza? Essa é uma pequena diferença de condição reacional. E aqui a gente também vai observar a facilidade de saída do átomo de hidrogênio, né? Carbono terciário perde o hidrogênio com mais facilidade do que o carbono secundário e do que o carbono primário, certo? Aqui tem um resumo, né? Qualquer que seja a cadeia carbônica, aqui está representado CH3, mas poderia ser CH3, CH2, CH3, por exemplo, né? Sei lá, né? Qualquer que seja a cadeia, né? Vai perder o hidrogênio, vai ser substituído por alguém. No caso do ácido nítrico, o hidrogênio é substituído pelo NO2, que a gente chama de grupo nitro, NO2, beleza? Né, o hidrogênio é substituído e ele vai se ligar lá do outro lado ao OH do ácido nítrico, né, para formar água como subproduto dessa reação química, beleza? Então a ideia também de usar o ácido sulfúrico aqui e aquecer é porque, né, você promove um meio desidratante também na reação química, né, o que ajuda a empurrar essa reação para o lado dos produtos, né? Então vai sempre formar aqui, ó, na nitração do alcano, vai formar o nitro e daí o nome da cadeia, né? Nitrometano, nitroetano, né? Depende daí, né, de quem for, de quem é o alcano, certo? E se for uma sulfonação, aí você vai ter a substituição do hidrogênio por esse grupo sulfônico, que é o SO3H. Isso daqui vem de um jeito de analisar o ácido sulfúrico um pouco diferente, ó. Ao invés de a gente escrever H2SO4, a gente pode escrever OH SO3H, né, que dá na mesma. É só um ajuste aqui na escrita, certo? Então o hidrogênio vai ser substituído pelo SO3H e vai se ligar ao OH do ácido para formar também aqui água como subproduto. Beleza? Embora essa reação de sulfonação não seja tão importante assim, né? Porque é muito difícil de ver ela cair nos vestibulares, acho que a nitração é um pouco mais importante. É bom você deixar anotado aí, principalmente para perceber e se familiarizar com esse grupo aqui que eu estou simbolizando com essa setinha roxa, né? Que seria o grupo SO3H, né? Meio difícil da gente ter contato com ele, assim, né? De ver ele em alguma situação, beleza? Mas segue a mesma lógica das reações de substituição, certo? Pois bem, né, no caso das substituições nos alcanos, é isso, né, não tem muito o que eu falar, né? Claro, tem as condições, né, de reação, né, tem que aquecer, ou então se for uma halogenação, tem que ser ou com aquecimento ou com luz ultravioleta, né? Acho que são as grandes particularidades, né, dessa reação, dessa reação de substituição, mas é isso, não tem muito o que eu inventar.
Agora, essa outra, que também é uma substituição, né, mas ela ocorre num composto muito particular, né, muito especial, que é o benzeno, né, que é aquele anelzinho de 6 carbonos, com ligações duplas conjugadas e que fica em ressonância, né, fica alternando as duplas o tempo inteiro. Né? Aí ela é um pouco mais especial, sabe? Ela costuma cair com muito mais frequência nos vestibulares. Por quê? Porque o benzeno é uma substância, é uma molécula, né, uma substância que dá origem a, cara, centenas de compostos que são muito importantes no nosso cotidiano. Então é importante conhecer como funciona essa reação nele. Né? Mas aqui vai ser a mesma coisa, vai sair um hidrogênio do benzeno e vai se ligar a uma outra espécie, né, um outro ligante, né, nesse anel aromático. Então vamos lá. Quais são os tipos de substituição que a gente pode ter no anel aromático? Nós podemos ter as 3 primeiras, né, também lá, como a gente viu nos alcanos, halogenação, nitração e sulfonação, e podemos ter essas outras 2 aqui, que são um pouco especiais, né, que é a reação de alquilação e a reação de acilação. Eu vou desenhar aqui para mostrar para você, né, eu não vou entrar no detalhe do mecanismo da reação, né, eu vou ser mais direto, assim, sabe? Eu acho que é mais fácil, né, do que ficar mostrando aqui o mecanismo. Se você tiver interesse e tal, você pode pesquisar aí no Google que tem aí, né, todos os mecanismos. Então vamos lá, vamos começar pela halogenação. X2, eu estou me referindo a um halogênio. Pode ser, por exemplo, Cl2, né? Pode ser Br2 também. E o catalisador, essa substância que está aqui depois da barrinha, vai ser a substância que acelera a reação química. Então, nesse caso, nós usaríamos o cloreto de ferro 3. Né? Se fosse Br2, nós usaríamos o brometo de ferro 3. Né? Entendeu? Tá vendo aqui, ó? O halogênio aqui é igual no catalisador. Então, o que acontece aqui, ó, de maneira bem simples e rápida, para você decorar isso daqui e saber sempre como é que funciona. Escolha o hidrogênio lá do anel aromático e escolha o átomo de halogênio aqui da molécula. E junte os dois. O hidrogênio vai se ligar no cloro e vai formar HCl. O outro átomo de cloro vai ser responsável por substituir o átomo de hidrogênio lá no anel aromático. Então vai formar o clorobenzeno. Clorobenzeno. Anel aromático com halogênio ligado. Super simples, galera, super fácil, né? É assim que funciona essa substituição, tá? O que eu poderia, assim, destacar aqui, acho que é importante a gente saber, assim, por causa dos grupos dirigentes, é que o hidrogênio normalmente apresenta uma carga parcial positiva, né? Então, quem vai se ligar aqui vai ter que apresentar também uma carga parcial positiva, né? Como se esse cloro aqui, uma hora ou outra, apresentasse essa carga e daí conseguisse se ligar lá no anel aromático. Isso aqui pode ajudar lá na hora dos dirigentes do anel. Mas é assim que funciona. Se for uma nitração, aí você vai fazer o seguinte, ó. Então, anel aromático mais HNO3, né, com ácido sulfúrico catalisando o meio. Né? O ácido nítrico, pessoal, a gente precisa ter essa como é que se diz? Essa desconstrução agora, né, de enxergá-lo dessa forma, né, como OH ligado num grupo NO2. Por quê? Porque lá no anel aromático nós vamos ter a saída do átomo de hidrogênio e ele vai se ligar ao OH do ácido nítrico para formar água como subproduto da reação. E o anel aromático agora vai ter, no lugar do hidrogênio, um grupo NO2 substituindo esse átomo. Então nós teremos o nitrobenzeno nesse caso. Tá? Toda a reação de nitração no anel aromático vai aparecer um grupo NO2 ali ligado nele. Tá? E se for sulfonação, aí a única diferença, vou fazer aqui no cantinho, é que ao invés de ácido nítrico, nós estaremos usando ácido sulfúrico como reagente. E o ácido sulfúrico, nós vamos enxergá-lo como OH ligado em SO3H. O que vai acontecer?
o hidrogênio do anel aromático vai se ligar no OH do ácido e vai formar a água como subproduto. E no anel aromático, nós teremos agora a presença do grupo SO3H. Beleza? Essa é a ideia. É uma reação muito importante, né, para se formar, por exemplo, algumas moléculas presentes em detergentes. Né? Tem que fazer a sulfonação do anel aromático. Beleza? Essa é a ideia, né? Essa é a ideia básica dessas substituições do anel aromático. Sempre vai ser o hidrogênio do anel sendo substituído por uma outra espécie. Agora eu vou mostrar rapidamente aqui como que funciona a reação de alquilação e reação de acilação. Alquil quer dizer cadeia carbônica, quer dizer o radical, né? Então, quando eu falo radical metil, etil, propil, isopropil, butil, terquibutil, né, qualquer radical terminado em il, né, é um radical alquil, um radical alquila, também chamado, certo? Essa aqui é a ideia desse nome. Então, como que funciona a alquilação? Nós vamos ter o anel aromático, o benzeno aqui, e daí nós vamos ter, por exemplo, eu vou usar um exemplo aqui, ó, eu vou usar a molécula de cloroetano, por exemplo, ó, cloroetano. Né? Vou fazer a substituição do hidrogênio por alguma espécie química. Essa reação se processa com um catalisador, que é o cloreto de alumínio, certo? E existe um mecanismo por trás disso, né? Mas, basicamente, o que você vai ter que fazer? Ligar o hidrogênio da cadeia no átomo de cloro, que está presente lá no aleto, né? No aleto, né? Para formar HCl. E no lugar do hidrogênio, nós vamos ligar, agora eu vou colocar numa cor diferente aqui, ó. Nós vamos ligar a cadeia carbônica, nesse caso aqui, CH2 com CH3. Certo? Então isso é uma boa, essa reação é uma boa maneira de se colocar uma cadeia aberta ligada no anel aromático. E daí depois pode possível promover transformações ainda nessa cadeia, né, e tudo mais. Né? Mas a ideia é essa, ó. Liga o halogênio no hidrogênio e liga a cadeia carbônica no anel aromático. Né? Qualquer cadeia carbônica. Se eu pegasse aqui, ó, eu quero pegar então agora aqui a reação do benzeno com, por exemplo, vou pegar aqui esse aqui, ó. É o cloreto de isopropila. Né? Como que vai ser essa reação química? Pega o hidrogênio, liga no cloro, HCl. Repete o anel aromático e no lugar do hidrogênio coloca a cadeia carbônica. Olha lá. E aí, não tem, cara. É GG, terminou, já era. Tá feita a reação química. Certo? Ok, é isso. A alquilação é isso. E já a acilação envolve um radical mais específico, né? Que seria essa cadeia aqui que eu estou destacando em azul, tá? Ó, seria essa cadeia que eu estou destacando em azul. Isso aqui é um radical acil, um radical acila, né? Que seria uma cadeia carbônica com uma carbonila na pontinha dela. Né? Como que vai funcionar essa reação química? Mesmo esquema, cara. Né? Hidrogênio lá no anel. E aqui, ó, eu vou usar um exemplo, tá? Eu vou desenhar, por exemplo, o cloreto. Nossa, aqui, ó. O cloreto de etanoíla. É assim que dá o nome para esse composto, né? Cloreto de etanoíla. Né? Número de carbonos mais ila. Então, como que vai ser essa reação? Né? O hidrogênio vai se ligar no halogênio, vai formar ácido clorídrico, e no lugar do hidrogênio, nós vamos ter a cadeia carbônica, só que quem se liga no anel é esse carbono aqui da carbonila, ó. Então, C+O com CH3 na ponta. Vou desenhar, né, a estrutura aqui, porque eu não vou fazer em bastão para não mudar ali, não confundir, ó. C+O com CH3.
Essa é uma boa maneira de se obter cetonas aromáticas. Você observa que agora nós temos a função cetona aqui, né? Radical fenil de um lado, radical metil do outro, né? E aqui a função orgânica, beleza? E sempre desse jeito, não importa qual seja a cadeia aqui, né? Eu posso ter, por exemplo, posso ter lá uma cadeia ramificada, mas que tem o dupla O e o Cl, né? Então, se a gente fizer a reação dela com o anel aromático, né, nós substituímos o hidrogênio do anel por toda essa cadeia carbônica, né? Então, nós teríamos HCl mais o anel aromático e ligado aqui C dupla O, C, aqui eu vou fazer em bastão, né? Igual eu fiz ali, ó. Beleza? Essa é a ideia principal, né? Tenta guardar a acilação, né? Ela é uma reação que envolve esse radical acil, que é um radical um pouco diferente, né? Então, ela é um pouco especial, né? Ai, ai. Isso aí. Então, aqui tem um exemplo, né? Um exercício de exemplo, onde a gente fala sobre a 4-isopropil-acetofenona. Meu Deus, não é esse composto aqui, ó, a fórmula dela, que legal. Ela é amplamente utilizada na indústria como odorizante devido ao seu cheiro característico de violeta. Em pequena escala, a molécula em questão pode ser preparada por duas reações características de compostos aromáticos, a alquilação e a acilação. Aqui fala alquilação de Friedel-Crafts, né, só por questões de nomenclatura e de título, né, de quem descobriu a reação, né, mas alquilação e acilação, tá? E a gente quer saber quem são os reagentes A e B que foram usados para chegar até o final aqui, certo? Então a minha dica aqui é a seguinte: se tem uma cadeia carbônica aparecendo no anel aromático, é porque essa cadeia carbônica estava ligada num halogênio, certo? E o que aconteceu aqui no meio do caminho? Né? Um dos hidrogênios foi substituído, né, por essa cadeia carbônica. Então, HCl mais, né, o anel aromático. E agora aqui nós temos uma cadeia carbônica, olha só. Beleza? Tipo assim, né, não tem como, cara, né? Se o anel aromático tá com uma cadeia carbônica é porque foi feita uma alquilação. E a alquilação envolve um aleto. Né, envolve o uso de um aleto. Certo? Legal. E daí depois, olha o que aconteceu. Nós temos esse composto que foi usado, né, aqui, pá, né, ele foi usado e ele reagiu com alguma outra coisa para formar o produto final. Né, e nesse produto final nós temos uma cetona, olha só. Meu Deus, nossa, que legal, né? A minha dica para vocês é a seguinte: se está aparecendo ligado no anel aromático uma cetona com uma parte de cadeia aberta, é porque aqui foi feita uma acilação, né? Então foi usado um aleto de acila, né, que vai ser o átomo de cloro ligado numa cadeia carbônica com carbonila. Qual é essa cadeia carbônica? É essa que já está ligada no anel aromático, né? Então é só repetir ela aqui, né? Então nós temos uma cadeia com 2 carbonos, é só repetir aqui, ó. Beleza? E já era, descobrimos quais são os 2 reagentes necessários para que essa reação aconteça. Agora a gente tem que dar o nome para eles, né? Essa daqui nós temos o 2-cloro-propano, né, porque o átomo de cloro está ligado no carbono 2, né, então 2-cloropropano. E daí aqui, ó, nós temos quem? Nós temos o cloreto de, aí nós vamos falar o número de carbonos, et, a ligação simples an e a terminação o, então cloreto de etano, e vamos usar a terminação ila, cloreto de etanoíla, para simbolizar que isso daqui tem uma carbonila, né, aqui ligada, certo? Então a resposta, que é a alternativa, é a letra D.
E é isso. Ah, sim. Aí olha só, né? Você pode perceber que essa substituição foi feita exatamente aqui no carbono oposto, né, à cadeia carbônica aberta, o carbono que estava lá com a cadeia carbônica, né, aberta aqui, né, na primeira substituição. Né? Será que há um motivo, né, para que isso aconteça? Né? Por que essa substituição não foi feita aqui, né, ou não foi feita aqui? Né? Porque quando a gente tem alguém ligado no anel aromático, quando a gente tem alguém ligado ali, essa espécie pode dirigir a reação de substituição, ela pode orientar a reação de substituição. Então a gente tem o que a gente chama de dirigentes ou orientadores do anel aromático. Né? São espécies que então vão orientar essa substituição para as posições orto, meta ou para. Né? Então, para você lembrar, ó, a posição orto é essa segunda aqui, né? A posição meta é a terceira e a posição para é a quarta posição em relação lá a um substituinte do anel. Aqui tem os exemplos desses grupos, né? Importante saber, né? Importante saber esses dirigentes. Né? Então, quando a gente tiver alguma dessas espécies ligadas no anel aromático, a substituição vai acontecer na posição orto e na posição para. Vai formar uma mistura de compostos. Quando a gente tiver alguma dessas outras espécies ligadas no anel, aí a substituição vai acontecer na posição meta. Tá? Aqui, até, né, nos grupos orto-para dirigentes, a gente pode até colocar os radicais, né, se eu fosse mais abrangente, os radicais alquil, né, os radicais alquila, que são essas cadeias carbônicas, né? Metil, etil, propil, isopropil, né? Então, se você observar aqui, ó, deixa eu limpar isso aqui, né? Só para não ficar muito zoado. Se você observar aqui, nós temos o anel aromático, que já está ligado, né, em um radical isopropil, ou seja, num radical alquil. Então, essa substituição que ocorre aqui, né, com o composto B, vai acontecer preferencialmente na posição orto e na posição para. No caso da posição para, ela já está simbolizada, já está representada aqui para a gente na questão. Né? C dupla O, né, com o radical metil aqui do lado dele. Mas também temos a substituição na posição orto. Então, nós teremos a cadeia e aqui, no lugar desse hidrogênio, nós teríamos dupla O e o CH3 para cá. Esse seria o orto e esse seria o para. Beleza? E essa aqui é a ideia. Pô, mas não forma meta também? Às vezes forma, né, cara? Putz, reação orgânica é um bagulho muito louco, né? Mas preferencialmente o orto e para. Certo? E essa é a ideia. Aqui tem um exemplo, né? Um exercício de exemplo dessa dirigência. Né? Aqui a gente tem já, ó, no anel aromático um grupo OH. O grupo OH é um dirigente orto-para. Então, se a gente observar aqui, ó, a substituição do átomo de hidrogênio está acontecendo na posição orto e na posição para. Mas vamos ver do que se trata essa questão. Existe uma nítida diferença de sabor dos peixes provenientes de água doce quando comparados aos peixes de água salgada. Essa diferença de sabor, marinado ou iodado dos peixes de água salgada, especialmente os criados em ambientes marinhos, dá-se devido à presença dos compostos aromáticos 2-bromofenol e 4-bromofenol presentes na dieta. Escreva a equação química para a formação do 2-bromofenol e do 4-bromofenol a partir do fenol, então vou desenhar o fenol aqui, e BR2, na presença de brometo de ferro 3. Então o que vai acontecer aqui? Nós vamos ter duas substituições. Uma vai ser na posição orto e a outra vai ser na posição para. Sendo assim, nós precisamos de 2 mols de BR2, né? Um para substituir na orto e o outro para substituir na para. Então vamos representar aqui, ó.
vamos substituir um dos hidrogênios na posição orto, que seria o 2-bromofenol, e teremos também uma outra substituição na posição para, que seria o 4-bromofenol. Tá vendo? 2-bromofenol e 4-bromofenol. E temos também a formação de 2 mols de HBr, né? Porque cada hidrogênio se liga a um dos bromos, né? Para que a substituição ocorra. Você pode também estar se perguntando, pô, pode acontecer de formar um composto que seja assim, ó, que tenha um bromo aqui e o outro bromo na posição para, né? 2 bromos no mesmo composto? Pode acontecer, né? Pode, inclusive, isso aqui realmente, né, é uma situação que acontece nessas reações, mas com uma porcentagem muito baixa, né? O que mais acontece é essa primeira substituição aqui, beleza? Então, essa é a ideia, né? Essa aqui é a equação química, né, para a produção desses compostos aí que foram falados no enunciado. E na letra B fala assim, ó, o fenol é uma matéria-prima para a produção de outros fenóis usados como antissépticos, fungicidas e desinfetantes. Complete a sequência de reações que mostra a produção de 2-metilfenol e 4-metilfenol, indicando as substâncias A e B, e discuta a função de B na reação. Então, como eu falei anteriormente, se você olhar, né, do lado do produto e tiver aparecendo uma cadeia carbônica ligada no anel aromático, é porque foi feita uma alquilação. E a alquilação envolve o radical, né, que entrou na cadeia, que seria aqui o radical metil, ligado em um halogênio, que poderia ser muito bem o cloro, né, CH3 ligado no Cl. O que vai acontecer? O hidrogênio do anel aromático, vai se ligar no cloro do haleto para formar HCl. E a cadeia carbônica do haleto vai se ligar no anel aromático, substituindo o átomo de hidrogênio. Certo? Essa é a ideia. Então, nós temos aqui o cloreto de metila, ou também chamado, né, na verdade, a nomenclatura oficial dele seria o clorometano. Então, o composto A é o clorometano. E o composto B é o catalisador para que essa reação aconteça. Então, no caso aqui, nós teríamos o cloreto de ferro 3. Cloreto de ferro 3, que é um catalisador. Certo? Essa é a ideia, né, por trás dessas reações, né? Tem que praticar. A gente pode fazer mais exercícios a respeito disso daqui, né? Principalmente quando tem uns dirigentes aqui, né? Uns dirigentes orto, meta e para, que dão uma dificultada um pouco maior aí no processo, certo? Tem também essa outra reação, né? Essa aqui é uma das reações mais legais, não, né? Mas uma reação bem importante, que é a reação de produção do TNT, que é o trinitrotolueno. Se a gente observar aqui, nós estamos, né, o que está acontecendo, né? Nós estamos fazendo a substituição de 3 átomos de hidrogênio no anel aromático por grupos nitro, né, NO2. Ou seja, nós estamos fazendo uma reação de nitração. E observe que os grupos nitro estão entrando especificamente nas posições orto e para. Sendo assim, o CH3 é um dirigente orto e para, é um orientador orto e para nesse anel aromático, certo? Essa reação é uma reação conhecida como substituição. Beleza? E acho que é isso mesmo. Certo, gente? Então, espero que vocês tenham gostado, né? Espero ter aproveitado e entendido. No mais, é isso. Eu vou ficando por aqui. Valeu, é nóis. Fui!